6-0 para o Fluminense na 36ª rodada do Brasileirão. E a gente vai repercutir tudo sobre esse jogo aqui nesse vídeo. E se você está chegando agora, eu sou o Brendo e aqui a gente traz a verdade do jogo com opinião e análise sincera, sem mentira, sem enrolação. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu like nesse vídeo, depois não esqueçam de deixar a sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. E também ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Vem para a resenha com a gente. Meus amigos, que jogo foi esse? Por trás desse jogo existe um peso, existe um contexto da temporada pífia que foi a temporada do São Paulo Futebol Clube. E aí eu me pergunto, o que fizeram com o São Paulo? O que a direção de futebol do São Paulo fez com o clube nessa temporada? Isso é um ato criminoso. O que fizeram com o São Paulo na temporada de 2025 é realmente um crime. Não existe outro adjetivo para colocar nessa frase. O que fizeram com o São Paulo Futebol Clube no ano de 2025 é um crime. Como que o técnico chega na reta final de Campeonato Brasileiro, talvez a reta mais importante para o São Paulo no campeonato, com 15 desfalques, e desses 15 desfalques, 13 são por lesões. E aí o treinador olha para o banco, não tem peças para repor essas ausências. O técnico olha para o banco, tem que apostar num time mais jovem, um time que está desconexo, um time que não está entrosado, um time que não está habituado a pegar jogos grandes, a pegar decisões. E a partida contra o Fluminense era a partida da temporada do São Paulo, porque se o São Paulo ganhasse do Fluminense, o São Paulo ficaria com 4 pontos de distância para a 7ª colocação, ou seja, para o Fluminense, e ainda sonharia com uma vaga na pré-Libertadores. Agora o São Paulo tem que brigar pela 8ª posição, o que é muito difícil, tem muitos clubes na disputa, Bragantino, Corinthians, Grêmio, todo mundo embolado ali, e torcer para o campeão da Copa do Brasil estar entre os 7, né, colocados para abrir essa vaga de G8. Mas que partida pífia do São Paulo, time completamente desconexo em campo, time perdido e, novamente, um time muito remendado. O Crespo não tinha opções, eram muitos desfalques. E, gente, agora um fato que ninguém está comentando sobre essa goleada do Fluminense para cima do São Paulo. Há 10 anos atrás, no dia 22 de novembro de 2015, pela também chamada 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo sofria outra goleada, outro vexame histórico, 6-1 para o seu rival Corinthians. E as coincidências pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava jogando fora de casa. A única inversão que teve aqui no roteiro é que dessa vez o time reserva quem estava era o São Paulo. Naquela ocasião, o Corinthians jogava com a sua equipe reserva e metia uma goleada de 6-1 no São Paulo. Seria uma tremenda sina 10 anos após essa goleada sofrida para o seu rival Corinthians, e méritos total à equipe do Fluminense. A gente já vai falar da equipe do Fluminense, mas, novamente, é uma vergonha o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube. Um time da magnitude do São Paulo não pode passar por vexames como esses. Um clube da magnitude do São Paulo Futebol Clube não pode chegar na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e não ter peças para repor e ter um time competitivo. Senhor Júlio Casares, você deve satisfação para a torcida tricolor, você deve satisfação para os torcedores são paulinos. Você tem que vir a público dar satisfação pela essa temporada horrível. O planejamento do São Paulo para a temporada foi muito falho, foi escandalosamente falho. E você não pode, você não tem o direito de pegar o jogo contra o Internacional e deslocar para Vila Belmiro. Até porque a informação que corre em vários veículos da imprensa é que o gramado do Morumbi teria sim condições para esse jogo contra o Internacional. E o senhor quer deslocar esse jogo por medo dos protestos que a torcida organizada do São Paulo está preparando para você. E com razão. Então, se você for homem, se você não for covarde, você não vai se esconder. Você mantém esse jogo no Morumbi porque sim, o gramado tem condições para receber o jogo contra o Internacional. Você que quer se esconder e quer deslocar esse jogo para Vila Belmiro. E sinceramente, se você quer se esconder, renuncia do cargo. Renuncia, foi vergonhoso, foi vexatório
o ano do São Paulo. O São Paulo precisa de uma reformulação e essa reformulação não é só no elenco. Essa reformulação é na diretoria, é na gestão de futebol. Não tem técnico que iria resolver o problema do São Paulo na temporada de 2025 com um planejamento. O alicerce da obra, a temporada 2025 do São Paulo, já estava acabado, logo quando foi planejado. E reviravoltas do futebol, roteiros, os deuses do futebol permitem isso. Hoje, a principal lei do ex foi a do técnico, do Zubeldia, que essa própria gestão do São Paulo demitiu. E olha só, 6-0 para o Fluminense do Zubeldia. Olha que vergonhoso para a diretoria do São Paulo. E com total méritos para o Zubeldia, porque hoje o coletivo do Fluminense, e o Fluminense vem de uma sequência muito boa, funcionou muito bem. Não só o coletivo, mas individualmente os jogadores sabiam o que fazer com a bola contra uma equipe que estava completamente perdida em campo. Canóbio jogou muito, Serna jogou muito, Martinelli jogou muito, Luciano Acosta, o que esse argentino joga de bola é brincadeira. Então coletivamente funcionou muito bem e o Fluminense poderia ter feito mais. Essa goleada poderia ter sido mais elástica. O Fluminense poderia ter ido para o intervalo já com 5-0 no placar. É porque o Fluminense perdeu ali 2 gols de jogos beneficentes, de jogos de várzea. O Fluminense poderia ter feito 5-0 no primeiro tempo, mas não faz. Vai para o intervalo com 3-0 e no segundo tempo 3-0 de novo, totalizando 6-0 o placar da partida. Zubeldia, Fluminense, parabéns. Foi um tremendo de um baile no Maracanã, uma atuação de gala do Fluminense. E que trabalho faz Zubeldia à frente do Fluminense. Desde que o argentino chegou, são 14 jogos, se eu não estou enganado, e apenas 3 derrotas. O Zubeldia estreia pelo Fluminense logo após o clube ser eliminado na Sul-Americana para o Lanús, que foi o campeão da edição, e estreia contra o Botafogo, seu rival, ganha o jogo, e o Zubeldia traz o Fluminense para jogos importantes, ganhando do Flamengo, empatando com o Palmeiras fora de casa e metendo essa goleada sobre o São Paulo Futebol Clube. De desacreditado no tricolor paulista a salvador no Fluminense, até porque o Fluminense, lembrando, o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, então chega muito forte, arrisco a dizer que chega como favorito para esse duelo contra o Vasco, e o Fluminense pode terminar o Brasileirão confortável. É claro que Bahia e Botafogo ainda jogam pela rodada, mas nesse momento o Fluminense está em 5º lugar no Brasileirão, ou seja, vaga direto para a Libertadores, não é nem pré-Libertadores. Então pode sim dizer que o Fluminense tem chance de terminar o Campeonato Brasileiro já classificado para a fase de grupos da Libertadores. E tudo isso, todo esse trabalho tem um segredo, tem um nome, é Zubeldia. E para o São Paulo Futebol Clube, presidente Júlio Casares, você precisa vir a público dar satisfação para os torcedores. O jogo do São Paulo contra o Internacional tem que ser no Morumbi. Você não tem esse direito de deslocar essa partida para a Vila Belmiro por um medo seu. Se você tem medo, se você quer se esconder, renuncia do cargo da presidência. E você, torcedor são paulino, o que mais te chateia nesse atual momento do São Paulo Futebol Clube? E você, torcedor do Fluminense, o que você mais gostou na partida de hoje? Como que você avalia o trabalho do Zubeldia até aqui? Quero ouvir a opinião de você, deixe aqui nos comentários e não se esqueçam, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e tamo junto. Grande abraço!